A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma aula. Esteja vindo você da região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, ou de outras partes do mundo, você também é sempre muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui junto conosco. No programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início até o final. Inclusive, no programa tem oração, tem louvor, tem a explicação da lição bíblica também. Tem também, novamente, uma oração, a bênção apostólica, enfim. É um programa completo, é uma aula completa, com a finalidade de ajudar os professores na preparação de suas aulas, também para aquele que por algum motivo justificável não pode estar em sala de aula nesta data e para aqueles que também querem aumentar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Para darmos prosseguimento ao programa, eu quero fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas, falhas. Eu venho me colocar diante da Tua presença nesse momento, Senhor. Eu preciso mais uma vez que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua palavra. Peço ao Senhor também que ilumine a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos compreender e praticar a Tua palavra. O intuito de estudar a Tua palavra é justamente a intenção de praticar, e precisamos da Tua ajuda, Senhor. Nos dá um programa, mais uma vez, edificante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olá, povo de Deus, paz do Senhor! Mais uma semana estamos de volta para a glória de Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos continuar naquele esquema da semana passada e louvarmos, cantarmos todas as estrofes do hino, no final cantarmos o coro, que assim fica bem melhor. Eu sei que vocês também estão gostando que seja feito assim. Então vamos adorar ao Senhor com o hino de 515, que tem por título Cristo comigo vai. Peguem as harpas de vocês e vamos adorar mais uma vez, em nome de Jesus. Bom, eu deixei essa parte para vocês poderem aí assistir, porque esse louvor foi gravado. A menina princesa, minha esposa, Ângela Manhãs Luna, gravou o louvor, só que quando nós subimos o vídeo para a plataforma, acusou direitos autorais. Uma cantora pegou esse hino da harpa e ela gravou e ela intitulou que o hino é dela. Então, ou seja, o YouTube, ele entende que o hino é de alguém. Só que esse hino é da harpa, tá lá CPAD/F.V. Então eu gravei só por causa disso. Quando são hinos, por exemplo, outro dia teve aí Deus Enviou. Quando subiu, deu também direito autorais, mas esse eu sei que realmente não é da harpa, não é da CPAD, não é da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Mas me espantou o hino 515 ser colocado como de alguém e não ser de domínio público. Então, infelizmente, nessa aula nós não vamos ter louvor, porque eu estou tendo que editar a aula justamente porque alguém gravou e disse que o louvor é dela. Então, deixa na mão de Deus, eu não sei o que a CPAD vai fazer em relação a isso, ou se realmente vendeu o direito autoral desse hino. Então, a gente, para poder seguir, a gente fica em paz, tá bom? Então, me perdoe, mas a minha esposa gravou o hino, mas infelizmente não vai ter hino da harpa dessa vez. Mas espero que aí na sala de aula tenha o hino, e aí não vai ter nenhum problema. Mas aqui eu preciso respeitar os direitos para não dar problema aí pro canal, tá bom? Eu quero nesse momento aproveitar essa oportunidade, antes de darmos prosseguimento, e fazer o meu agradecimento, pois nós tivemos uma agenda no dia 18 de maio de 2025, nesse caso, e na Assembleia de Deus Caetés, na sede dessa igreja, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, onde eu estou, pastor-presidente José Mário, no Seminário da Família. Família, lugar onde veremos a glória de Deus, baseado na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 18, se não me falha a memória. E aí nas fotos estão aí o pastor José Mário, em primeiro lugar, tá bom? Aí embaixo também tem aí o líder do departamento, pastor Marcos Valença, e a sua esposa Denise, tá? Na foto do meio aí está ao meu lado, primeiro, louvado seja Deus,
cabeça branca, um senhor, uma bênção de Deus, o pastor Enoque e sua esposa Cirlei, e também tem aí o presbítero Vitor Hugo com sua esposa Raquel, que ajuda também na liderança do departamento de família, e tem aí o vídeo passando quando eu estava aí ministrando uma aula de escola dominical, a lição, louvado seja Deus, falando sobre Cristo ser a ressurreição e a vida, e casou muito bem porque se creres verás a glória de Deus, e a temática é família, lugar onde veremos a glória de Deus. Fomos muito bem recebidos. Eu quero agradecer ao pastor José Mário, todo o departamento de família, todo o departamento da Escola Bíblica Dominical, que Deus continue abençoando vocês rica e abundantemente. E eu quero aproveitar esta oportunidade também, nesse caso, para fazer um agradecimento aqui, louvado seja Deus, mandar um abraço para o presbítero João Batista e sua esposa Rose, pois nos encontramos numa consagração aonde estamos sempre, eu e minha esposa, louvado seja Deus na nossa igreja, e eles estiveram lá, nos deram um abraço, e eu quero deixar aqui, louvado seja Deus, o meu abraço para eles, louvado seja Deus. Eles congregam na Assembleia de Deus de Bom Sucesso, no Rio de Janeiro, só que não é no Ministério de Caetés, e sim pastor Jaime Soares. Louvado seja Deus, um pastor também, louvado seja Deus, de uma grande igreja aqui no Rio de Janeiro em Bom Sucesso. Então, fica o meu abraço para o presbítero João Batista, que é professor de Escola Bíblica Dominical, sua esposa Rose, todos os membros da Assembleia de Deus de Bom Sucesso e também o meu pastor Jaime Soares. Já tive a oportunidade de tirar uma foto com ele na Isla Vec, na Escola de Líderes, na igreja a qual eu pertenço, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, pastor-presidente Silas Malafaia. Bom, nesse momento, vamos dar prosseguimento aí à nossa lição de hoje, segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD e o verbo se fez carne, Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. E o tema de hoje é o caminho, a verdade e a vida, lição de número 9, que será ministrada no dia 1º de junho de 2025. E eu quero dizer para vocês, hein? Já estamos em junho, meu Deus! Mas vamos em frente para a glória de Deus. Bom, vamos lá. Texto áureo. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vamos explicar esse texto no decorrer da lição. João 14, versículo 6. Verdade prática, a imagem de Jesus Cristo como caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Leitura bíblica em classe, João 14, versículo 1 a 15. A palavra-chave de hoje é vida, nesse caso. Os objetivos da lição, tá bom? São 3. A lição está estruturada em 3 tópicos e os seus pontos. Primeiro tópico, apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Segundo tópico, discernir dúvidas, incertezas, certezas e convicções na vida cristã. E o terceiro tópico, conscientizar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Introdução. Até agora estudamos a encarnação do Filho de Deus, lição 1, novo nascimento 2, a verdadeira adoração 3, Jesus o pão da vida 4, a verdade que liberta 5, o bom pastor e suas ovelhas 6, Jesus a ressurreição e a vida 7 e uma lição de humildade. É uma retrospectiva do que estamos estudando durante todo o trimestre. Se você pulou alguma dessas lições, assista, está aqui disponível no canal. Na lição de hoje, iremos aprender que a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está em João 14,6, resume de maneira profunda a centralidade de Cristo na redenção. Essa declaração não é apenas doutrinária, mas profundamente relacional, pois nos convida a seguir, fala do caminho, a crer, fala da verdade, e viver, fala da vida em Cristo. Então, não é só uma afirmação doutrinária. O Senhor quer conosco um relacionamento. Tópico 1, consolo e promessa do Senhor Jesus. Ponto 1, o caminho, a verdade e a vida. 2, consolo num cenário de angústia. 3, promessa gloriosa. Ponto 1, caminho, a verdade e a vida. Aqui vai ser feito uma questão de um panorama dentro do contexto do momento ali, os acontecimentos do momento. No tópico 3, aí sim vai explicar o que é o caminho, o que é a verdade e o que é a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés,
proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a este capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31 e vai até o final do capítulo 17. Nós chamamos de discurso de despedida ou sermão de despedida. Toda vez que vamos estudar um texto, precisamos nos ater ao contexto e também ao contexto que estava acontecendo, o contexto histórico. Não só o contexto dos versículos anteriores, posteriores, do capítulo ou até do livro em si, o que trata, mas também os acontecimentos que estavam ocorrendo naquele momento. Então, nós temos aí as informações que o sermão ali de despedida, ele vai do capítulo 13:31 até o capítulo 17. É dentro dessa porção que a aula de hoje está estruturada. Nesse discurso, ele confere consolo aos seus discípulos, ao afirmar que após a sua morte não estariam sozinhos. Então ele vai prometer o Consolador, que nós vamos falar aqui, que é o tema da próxima lição. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Isso aqui não é uma questão de incredulidade. Tomé não está demonstrando incredulidade aqui. Ele apenas não está entendendo, como Nicodemos não entendeu, como a mulher samaritana não entendeu, como a multidão ali, os judeus não entenderam quando Jesus disse que ele era o pão da vida. Então, tudo isso é importante dizer aqui. João 14:5. Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Então, ele está explicando nesse ponto aqui por que Jesus afirma que ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. Por causa da questão do questionamento de Tomé, que diz: como podemos saber o caminho? Jesus diz: vocês sabem para onde vou. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. Agora, Tomé diz: como podemos saber o caminho? Então, no versículo 6, Jesus faz uma afirmação: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É isso que Jesus está falando. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Então, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Após predizer a traição de Judas e a negação de Pedro, que está no capítulo 13, Jesus se volta para acalmar seus corações perturbados e prepará-los para os eventos que estavam por vir, bem como para a sua ausência física. Jesus veio cumprir uma missão. Deus, usando seu filho ali, né? Deus Pai, usando seu filho, ele veio cumprir uma missão. Havia um propósito, tá? E Jesus está preparando eles para a concretização dessa missão. Porque depois que ele concretizasse, ele voltaria novamente a estar juntamente com o Pai. Então, eles precisavam ser preparados. O assunto principal desta sessão, do capítulo 14, é o consolo de Jesus. Então, a palavra consolo, que é o que vamos tratar no próximo ponto. A promessa, que é o outro ponto, de sua volta. A revelação da sua identidade como caminho para o Pai. E a promessa do Espírito Santo, que será tratada na lição 10. Então, você está tendo um entendimento progressivo dos acontecimentos. Ele fala sobre a negação de Pedro, sobre a traição de Judas. Ele vem discorrendo até que ele chega e fala que eles sabem para onde ele vai. Aí Tomé tem uma dúvida, tem um questionamento. Como é que nós sabemos para onde vai se não sabemos o caminho? Aí ele afirma: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas nesse capítulo 14, ele também vai fazer a promessa do Consolador. E nós vamos tratar disso na próxima lição. Ponto 2. Consolo no cenário de angústia. Uma vez que entendemos que o capítulo 14 vai falar de consolo, vai falar de promessa, esses dois pontos, um vai falar de consolo e o ponto 3 vai falar da promessa. Consolo, vou definir para vocês o que é consolo. Consolo refere-se ao alívio, encorajamento e conforto divino recebidos em meio às aflições, perdas ou sofrimento, frequentemente através da presença de Deus e de sua palavra. Cristo estava presente fisicamente e estava ali consolando seus discípulos. É evidente que Jesus estava angustiado. Isso é visto em João 12, 27, 13, 21.
o nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. João 14:1. Vamos entender uma coisa. Nem sempre nós sabemos o que vai acontecer depois, mas Jesus sabia o que estava para acontecer. Então, mesmo naquele contexto de sofrimento, de dor, de angústia, Jesus está ali para consolar os seus discípulos. Imagine você, como eu me sinto, como você se sente quando nós sabemos que uma coisa vai acontecer, não tem outro jeito, está para acontecer. Aquilo pode nos causar angústia, pode nos causar tristeza. Então, Jesus sabia o que estava para acontecer, porque ele estava cumprindo uma missão. Não se turbe o vosso coração, é a primeira parte do versículo 1 do capítulo 14. Jesus exorta seus discípulos a não permitirem que seus corações sejam dominados pela angústia. Coração aqui refere-se ao centro do ser humano, que envolve pensamentos, emoções e vontades. O que nós precisamos entender aqui é que durante a nossa jornada aqui nessa terra, vai haver momentos de angústia, mas a angústia não pode nos dominar. É isso que Jesus está dizendo. Não se turbe o vosso coração. Não deixe que a angústia tome vocês de assalto de tal forma que vos dominem. Então, angústia vamos sentir, mas não podemos ser dominados pela angústia. Tristeza vamos sentir, mas não podemos ser dominados pela tristeza. Frustração vamos sentir, mas não podemos ser dominados pela frustração. E assim por diante. O coração pode se perturbar por pressões externas ou por temores internos. Nem sempre é alguma coisa externa, às vezes vem por dentro. Mesmo os cristãos mais consagrados enfrentam provações difíceis ao longo da jornada rumo à glória prometida. Até chegarmos no céu, vamos enfrentar grandes provações e grandes desafios. Mas Jesus diz, não se turbe o vosso coração, não sejam dominados pela angústia. Eu não sei o que pode estar causando angústia, aflição, tristeza, agonia no seu coração. Mas a palavra do Senhor neste momento, para nós nesta aula de escola dominical é, não se turbe o vosso coração, assim diz o Senhor, pois é o próprio Jesus falando para os seus discípulos e isso serve para nós também. Agora a segunda parte do versículo 1 do capítulo 14. Crede em Deus, crede também em mim. Então vocês devem crer no Deus Pai, mas crê em mim também, que sou Deus Filho. Pisteuo significa crer, confiar, depender de. Jesus coloca a fé nele no mesmo nível da fé em Deus, revelando sua unidade com o Pai. Veja que agora ele não está falando para a multidão, ele está falando para os seus discípulos. Todas as vezes que ele falou para a multidão, lá estavam os religiosos da época, conforme ele ia se revelando, eles iam ali rebatendo, eles iam rejeitando. Mas agora Jesus está falando para os seus discípulos, apenas para os 12. Então eles estão ali, Jesus está falando, crede em Deus, crede também em mim, ou seja, creia no Deus Pai, mas creia em mim que sou Deus Filho também. Então ele se coloca ali numa unidade com o Pai. D.A. Carson, um teólogo, diz que é Jesus quem está se dirigindo para a agonia da cruz. É Jesus quem está profundamente perturbado no coração e no espírito. Tem as referências bíblicas. Todavia, nessa noite das noites, porque essa é a noite que ele vai ser traído e entregue para os homens, tá? É nessa noite que Jesus vai ser traído. E ele está ali confortando seus discípulos no sermão do cenáculo. O momento crucial de todos os tempos que seria apropriado para os seguidores de Jesus lhe darem apoio emocional e espiritual, ele ainda é o único que se doa, que conforta e que instrui. Depois que termina a Páscoa, de celebrar a Páscoa, ele estabelece a ceia, ele lava os pés dos discípulos, ele informa que Judas vai trair, que Pedro vai negar, e ele começa esse discurso. Continua o discurso, na verdade, ele continua o discurso, né? Porque a partir do 31 ele está dentro do discurso já, preparando os discípulos, porque ele vai ser entregue daqui a pouco. Naquela mesma noite, ele será entregue.
Então é Jesus que está se doando, é Jesus que está confortando, é Jesus que está instruindo. Porque ele é o Senhor. Ele não vai deixar suas ovelhas desgarradas. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma glória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. E o escritor da carta aos Hebreus nos traz uma informação interessante sobre o que está sendo tratado aqui. Que Jesus, mesmo diante dessa situação, desse fim trágico, aparentemente, ia se transformar num glorioso começo. Vamos ver aqui, Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. A carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 2. Olha o que diz aqui, começando, ó. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que lhe estava proposto. O que é o gozo que estava proposto? Alguns estudiosos dizem que esse gozo era ele voltar para estar ao lado do Deus Pai. Só que nós entendemos dentro do contexto que o gozo que estava proposto era ele morrer, ressuscitar e o resultado era o quê? Vida eterna para todo aquele que nele crê. Então o gozo que estava proposto era a consumação daquela obra, tá bom? Então olhando para Jesus, autor e consumador da fé, a qual pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, uma vez que nós entendemos isso aqui, apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. E que bem é esse? Salvação. Salvação. O apóstolo Paulo assimilou profundamente o exemplo de humildade e serviço de Cristo. Mesmo em meio à prisão, ele não estava centrado em si, mas buscava encorajar os crentes, mostrando que sua situação contribuía para o avanço do evangelho. Então, Paulo, mesmo sofrendo, ele pega o exemplo de Cristo, que mesmo sofrendo, ele vai em frente, Paulo também vai em frente. Porque ele segue as pisadas do mestre. Marcos 8,34 diz assim, uma parte do texto: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Paulo estava negando a si mesmo, tomando a cruz e seguindo ao Senhor. É o que o Senhor espera de mim e de você. O sofrimento não é desculpa para desistirmos, para pararmos, para podermos estar ali sem uma direção. Não! O Senhor nos ajuda, Ele nos dá força, Ele nos conforta. O exemplo que Ele deixou, o exemplo registrado de cada cristão, seja do Antigo Testamento, os servos do Antigo Testamento, ou do Novo Testamento, que aí são cristãos nesse caso, eles ficam bem evidentes para que nós possamos prosseguir. Ele escrevia com alegria, Paulo, exortando os irmãos a permanecerem firmes na fé e a não desanimarem por causa das suas aflições. Em Filipenses 4,4, Paulo está preso, escrevendo a carta aos Filipenses, tá? E ele diz o seguinte: alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Paulo está preso. E ele está consolando aqueles que estão soltos, mostrando para eles que se ele que está preso está prosseguindo, eles também deveriam prosseguir. Sua vida refletiu o Espírito de Cristo, servir mesmo em sofrimento e confiar que Deus está no controle, usando todas as coisas para os seus propósitos eternos. E aqui em relação aos propósitos eternos, eu quero colocar outro texto, que está em Romanos, carta aos Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28. É um texto muito citado por nós que diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Na maioria das vezes, quando nós lemos esse texto, nós pensamos no bem como alguma bênção, como alguma vitória, alguma conquista material também. Só que o contexto diz o seguinte: tudo que vai acontecendo na nossa vida, principalmente os sofrimentos,
quando nós conseguimos reagir a eles de acordo com o ensinamento da palavra, que é confiando em Deus, perseverando, sendo pacientes, esse bem tem a ver com a transformação da nossa vida para nos parecer um pouco mais com Jesus. Quando Adão e Eva pecam no Éden, eles se distanciam de Deus. Deus não pode mais ter comunhão com eles porque o pecado faz separação entre nós e Deus, ou entre Deus e nós. Então, aí eles vão caminhando na jornada. Vamos colocar aqui, eles estão caminhando, a raça humana. Chega o momento da plenitude dos tempos, aonde Jesus se apresenta. E aí ele vem à Terra. E aí ele morre na cruz do Calvário, para nos dar direito à salvação. A partir desse momento, nós começamos a retornar, tá? Numa transformação para estarmos com o Senhor eternamente. Ou seja, voltamos para onde tudo começou, no sentido de uma vida sem pecado. É por isso que receberemos um corpo glorificado. Então é importante entender que o bem de Romanos 8:28 tem a ver com a transformação para nos parecer com Jesus. Mas muitas vezes a gente pensa nesse bem apenas como coisas a nível de conquistas. Não. Tem a ver com transformação, certo? Transformação, certo? 3. Uma promessa gloriosa. Promessa é uma declaração solene e garantida de Deus, um compromisso divino sobre os eventos futuros, bênçãos ou concretização de seus propósitos, que ele infalivelmente cumprirá para o bem do seu povo. Isso é uma promessa. Aqui é uma definição, tá? Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. Moradas preparadas. Guarde essa palavra. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João 14:2. A metáfora da construção da casa refere-se à ida para a cruz, em favor de toda a humanidade, a fim de garantir vida eterna para aqueles que creem. Ele declarou que sua partida era necessária e a sua volta está garantida. Aí está a promessa. E aqui é importante falar o seguinte: quando Jesus, eu vou até colocar o texto aqui, colocando o texto aqui, João 14:2, olha o que diz o texto, ó. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. A questão é que muitas vezes, quando nós lemos esse texto, nós logo lembramos o seguinte: alguém vai fazer uma construção, então ele vai levar um tempo para preparar aquela construção, para poder acabar aquela construção. Só que, na verdade, quando Jesus diz isso, é porque ele ainda não havia passado pela cruz. E o lugar de preparar, aonde ele ia preparar, consumar esse preparo, era na cruz, morrendo e logo depois ressuscitando. Então, muitos de nós, e eu já até ouvi pregador pregando e pessoas numa saudação falando, irmão, Jesus foi preparar lugar, ele está preparando, tá levando tempo porque o lugar, ele está caprichando no preparo. Irmãos, não é isso. Me perdoe, mas a verdade não é isso. O preparo era a morte na cruz. Quando ele morre na cruz, ele preparou o lugar já está preparado. Só que aí você vai ver gente, porque não analisa o contexto, não estuda, tá, o que significa, não consulta comentários, apenas lê e aplica, lê e aplica. Não pode ser assim, você tem que ler e interpretar. E aí pega e vai lá dizer, irmão, tá demorando a volta de Jesus, que Jesus está caprichando, tá demorando, ele tá preparando ainda. Não, já foi preparado, já foi conquistado. Eu vou mostrar isso para vocês, que já foi preparado, já foi conquistado. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. Ele já preparou o lugar, agora falta ele voltar. A Igreja de Cristo vive a expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima os corações dos fiéis, apesar de, em alguns lugares, já não se falar mais do arrebatamento. Não se falar da volta de Jesus. E isso é algo que nós não podemos deixar de falar. Por quê? Porque isso cria esperança no nosso coração. A vida não se resume só aqui, irmãos. Nesse sentido, podemos já experienciar um pouco do que aguarda no céu.
Por isso que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João 10, a última parte do versículo. Nós já estamos vivendo vida com abundância aqui, uma parte dessa abundância. Por quê? Porque já estamos participando do reino de Deus. Não na sua plenitude, mas estamos. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele nos céus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 54, e também está lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Jesus usou a metáfora da morada para ilustrar nossa união futura com o Pai, inspirado no costume oriental. Por que Jesus usa dessa forma? Por que ele fala disso? Porque ele estava falando de algo do contexto cultural daquela época. Preste atenção nisso aqui, ó. Jesus usou a metáfora da morada para ilustrar nossa união futura com o Pai, inspirada no costume oriental em que o noivo preparava um lugar na casa do pai antes de buscar a noiva. O pai tinha uma propriedade e o noivo, dentro dessa propriedade, fazia um lugar que ele iria morar com a sua futura esposa. Então ele preparava. E aí ele ia buscar a noiva para o casamento e depois morariam naquela propriedade. Essa imagem aponta para a promessa de Cristo de voltar, tanto em sua ressurreição quanto no arrebatamento, para levar os que são seus à comunhão eterna com ele. Então, preste atenção. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele usa o contexto cultural da época. O filho tratava com o pai da noiva, tá? Sobre o casamento. Uma vez que estava tudo tratado, ele tinha que pagar um dote. Aleluia, Jesus pagou na cruz do Calvário, morrendo nesse caso, pagou a nossa dívida, tá? Ele tinha que pagar um dote. E no dia do casamento, ele vinha para poder, mandava vir buscar a noiva, e aí ele ia se casar e levava a noiva para dentro da propriedade do pai. Só que o próprio Jesus diz: tudo que é do meu pai é meu. Ele me deu tudo. Então nós somos também herdeiros com Cristo. Cristo nos garantiu vida eterna. Cristo nos garantiu uma herança. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Olha a grandeza desse ensinamento. Então, que você compreenda isso. E aí a sinopse diz o seguinte: o Senhor Jesus traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. É isso que eu e você precisamos compreender. E aí, você para e pensa. Como é importante você entender o texto da palavra de Deus. Não colocar desculpa que não tem tempo, que não entende, que não sabe por onde começar. Existe uma oportunidade para você. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia. Módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia. Não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo. Módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia. Módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia. Módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso.
E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, aonde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então tá aí para você. O investimento é um pequeno investimento em relação a muitas outras coisas que a gente faz aí. Você pode conferir, link na descrição, comentário fixado, que é o primeiro comentário desse vídeo aqui, e também nos vídeos de recomendação. Eu tenho certeza que vai haver uma mudança na sua forma de compreender as Escrituras. Tópico 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Primeiro, a dúvida de Tomé, segundo, a incerteza de Pedro e Filipe, terceiro, o engano de Judas Iscariote. 1. A dúvida de Tomé. Dúvidas, o que são dúvidas? São questionamentos internos sobre verdade ou a confiabilidade das palavras de Deus, de seus caminhos ou de sua existência, podendo levar à hesitação na fé. Nem sempre um questionamento tem a ver diretamente com incredulidade. Nem sempre. Então nós temos que saber que Deus sonda o coração e Ele sabe se a pergunta tem a ver com incredulidade ou se a pessoa apenas quer entender como vai ser. João 14,4 diz: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus afirmou que os discípulos conheciam o caminho, embora não compreendesse plenamente que Ele falava do céu. Eles não estavam entendendo que Jesus, quando disse que vós sabeis o caminho, tá? Eles não sabiam, não entendiam completamente sobre a questão de Jesus estar falando do céu. Suas palavras seriam compreendidas mais tarde com a vinda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo os fez entender toda a verdade. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo era aplicar e é aplicar nos nossos corações a obra de Cristo e nos fazer compreender o que Cristo fez. O caminho de Jesus até o céu seria único, marcado pelo sofrimento no Getsêmani, os julgamentos, a cruz, a morte, a ressurreição e, por fim, a ascensão. Então essa era o final da trajetória de Jesus aqui na Terra, e não era um caminho fácil. No versículo 5 encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Então, duas coisas precisamos parar e pensar aqui nesse ponto. Primeiro, quando Tomé diz assim, como podemos saber o caminho? Quando Jesus está falando ali, vocês sabem o caminho, ele está falando do céu, porque Jesus já havia falado que veio do Pai. Então, eles precisavam entender que Jesus estava falando do céu, mas eles ainda não tinham essa compreensão. Segundo, o Evangelho de João não apresenta Tomé com uma incredulidade. Apresenta Tomé com uma dúvida e faz questão de mostrar Tomé como um discípulo fiel, corajoso, nesse caso, e que tinha um profundo amor ao Senhor Jesus Cristo. E aqui eu preciso fazer uma observação. É muito comum nós pegarmos os erros dos personagens bíblicos e apenas colocar a vida deles, resumir a vida deles naquele fato. Ao Pedro que negou Jesus, ao Pedro que afundou. Mas nós não lembramos do Pedro que Deus usou poderosamente depois da descida do Espírito Santo, depois que o Senhor Jesus veio restaurá-lo e depois da descida do Espírito Santo. Então nós pegamos o Tomé que disse, olha, mostre, de maneira nenhuma eu vou crer se ele não mostrar a marca dos cravos nas mãos. Mas aqui Tomé não está sendo apresentado como alguém que estava tendo ali uma dúvida, um questionamento daquele porte nos outros evangelhos. Até porque tem comentaristas que dizem que Tomé ali não está usando de incredulidade. Eu não vou entrar nessa parte. Há aqueles que dizem não, ele só queria uma confirmação, ter uma certeza completa.
Tanto é que aí Jesus vem e fala, olha, você tem que crer. Então, na verdade, Jesus viu uma falta de crer no coração dele, sim. Mas aqui no Evangelho de João, João não apresenta Tomé como alguém que não está tendo fé. Ele apresenta Tomé como alguém que está tendo dúvida. Cada evangelho apresenta a vida de Jesus numa perspectiva diferente. As histórias contadas que se complementam. Então não pegue um erro de alguém e resuma a vida daquela pessoa naquele erro. Porque a mulher adúltera de João 8, ela foi pega no ato de adultério. E Jesus pergunta no final, ninguém te condenou? Nem eu te condeno, vai e não peque mais. Então ela estava no ato de adultério, mas Jesus não condenou ela. O nosso problema é que nós somos muito bons para não condenar alguém que veio do mundo, fez coisas terríveis, praticou coisas terríveis, e aí quando tem alguém dentro da casa do Senhor que tem uma queda, nós resumimos a vida daquela pessoa naquela queda e parece que ela é uma pessoa leprosa e a gente não quer estar mais perto. Eu não estou falando isso aqui para abonar pecado de ninguém não, irmãos. Mas o nosso Deus restaura. Pedro negou Jesus e Jesus voltou para restaurar ele. Quando ele ressuscita, ele vai restaurar Pedro. Porque a obra não havia terminado e Pedro não podia parar naquele ponto. Então vem Jesus até Pedro. Esse é o amor. Então nós temos que ter compaixão e precisamos entender que nós estamos sujeitos a pecar também. E se formos nós, queremos ser rejeitados? Queremos ser abandonados? Então nós temos que rever o que é vida cristã. Muitos de nós caem nesse erro. E eu falo de pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, auxiliares, irmã de mesa de oração, gente que tem dom espiritual, batizado com o Espírito Santo. No meio do povo de Deus existem pessoas que agem desse jeito. Não faça isso. E se você conhece alguém que está fazendo isso, não siga esse caminho. Porque esse é o pior caminho que você pode seguir. Não ter compaixão. Tá? A Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir essas palavras. Então, nem sempre as nossas incertezas são incredulidade, mas são coisas que nós não sabemos. Como é que é isso? Nicodemos não foi incrédulo. Ele apenas não entendia como é que alguém vai voltar ao ventre da mãe. Jesus não estava falando daquilo, estava falando do novo nascimento espiritual, o novo nascimento de cima. 2. As incertezas de Pedro e Filipe. Incertezas refere-se à falta de clareza ou insegurança quanto ao futuro, a vontade de Deus ou a própria salvação, gerando instabilidade emocional e espiritual. Então, o próprio Pedro e Filipe também tiveram incerteza igual a Tomé. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João 13:36. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. João 14:8. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. É importante falar aqui que na nossa caminhada, quando aceitamos Jesus, nós estamos como bebês. Tá? Recém-nascidos. E aí nós vamos crescendo. Tem que haver o crescimento espiritual. Até chegarmos à maturidade e continuarmos cultivando essa maturidade. Porque tem gente que pode voltar a ser carnal. Então, os discípulos, eles estavam num processo. E haviam coisas que eles ainda não entendiam. E eles precisavam de uma compreensão que veio depois que todas as coisas aconteceram. Depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou. Então nós vemos ali que eles começam a compreender coisas que não estavam compreendendo naquele momento. Eles não tinham a revelação completa como eu e você temos hoje. Então hoje nós temos a revelação completa e precisamos que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para entendermos a revelação. Compreendemos o que está escrito ali de fato. Entendemos por que aquele texto está ali. Como é que nós podemos ter uma compreensão? E Deus nos dá essa compreensão. Eu estava estudando uma vez o livro de Jó, e aí ouvia muito falar sobre quem passeia o diabo, porque quando Deus pergunta para Satanás de onde vem, de rodear e passear pela terra. Aí, um certo dia, eu estou estudando as Escrituras
E aí tô lendo, eu tenho aqui no canal uma exposição completa da primeira carta de Pedro, do capítulo 1 ao capítulo 5, versículo 14, completa, versículo a versículo. E aí eu estou estudando a primeira carta de Pedro, falando da primeira carta de Pedro, e aí quando chega no capítulo de número 5, eu vou mostrar para vocês. Capítulo de número 5, no versículo de número 8, olha o que diz aqui, ó. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, aqui que está a questão, ó, anda ao derredor, guarde isso aqui, eu vou até deixar aqui selecionado, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí Deus me deu uma compreensão. Quando Satanás diz, da onde vem? De rodear a terra e passear por ela. E quando Deus pergunta para Satanás de onde vem, e Satanás diz, de rodear e passear pela terra. E aí, quando Deus falou, viste o meu servo Jó, e aí Deus fala, aí Satanás diz assim, mas também você protegeu ele com tudo, você protegeu tudo que ele tem? Ou seja, Satanás já tinha rondado a vida de Jó. Já tinha procurado uma brecha na vida de Jó. Isso aqui que está em 1 Pedro já tinha se cumprido. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então lá em Jó, quando ele diz de rodear e passear pela terra, aquele passeio é uma ronda para procurar brecha na minha e na sua vida para nos atacar. Então não é o passeio de lazer. Então nós temos que parar com esse negócio de dizer que quem passeia o diabo não fica andando à toa, não. Ele tem objetivos, ele tem missão. A missão dele é destruir. A missão dele é invalidar a nossa fé, o que ele queria fazer com Jó. Então, quando você começa a buscar, você começa a meditar, você começa a ler, o Espírito Santo abre o seu entendimento. E aí o Senhor me fez compreender que o passeio do diabo é uma ronda para a destruição. Baseado em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O que está em Jó é explicado por Pedro. Então, às vezes, não vai estar explicado no livro de Jó, vai estar explicado em outros livros. É por isso que nós temos que meditar na palavra de uma forma completa. Certo? De uma forma completa. Então, no capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notado que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas sobre Cristo. Eles também enfrentavam incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. E nós vamos escutar mediante o quê? A palavra. Estudar a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O Salmo 119 exalta a palavra de Deus. Como é que eu digo que eu amo a Deus e eu não quero ler a palavra, eu não quero meditar na palavra, eu não estudo a palavra com a intenção de praticar? Os exemplos de Pedro e Filipe ilustram a jornada de fé dos discípulos, marcada por momentos de sincero desejo, mas também por incompreensão e pela necessidade de um crescimento gradual. Não é um crescimento de uma vez, é gradual. Ninguém nasce como uma criança e no outro dia é um adulto, irmãos. Pelo amor de Deus. E aí, o pior de tudo isso, sabe o que é? Gradual na compreensão da identidade do plano de Jesus. Só para cumprir aqui, completar. O pior de tudo isso, sabe o que é? É que às vezes nós estamos numa posição com mais tempo na presença do Senhor e não temos a mínima paciência com aqueles que estão aprendendo agora o que nós já aprendemos. Sabe o que isso demonstra? Que eu ainda sou imaturo. A pior coisa que está acontecendo entre nós, não é com todos, mas uma parte acontece, é que nós estamos medindo a nossa vida com Deus através de anos de igreja, de posição na obra de Deus e pelo serviço que prestamos na obra. Ei! Não é isso que vai importar em primeiro lugar. O que importa em primeiro lugar é o nível de transformação que está acontecendo na nossa vida. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Tem gente com 30 anos de igreja que é menino, é menina. Se comporta como menino, é carnal. Eu tenho um vídeo aqui, eu vou deixar ele recomendado mais uma vez. Quem sou eu? Quem sou eu? O natural, o carnal ou o espiritual? Nós não podemos medir a nossa vida cristã por tempo de igreja, posição na igreja e também pelo trabalho que fazemos. A nossa vida com Deus é medida pela transformação. Como é que eu reajo diante das situações adversas?
Por que eu estou fazendo aquele tipo de obra? Qual é a motivação que está por trás? Está dentro e que só Deus enxerga. O pastor pode estar achando muito bacana o que está sendo feito, mas Deus sabe que é uma motivação errada, minha. Não se engane, Deus está vendo. Eles nos lembram, Pedro, Filipe e Tomé, que o discipulado é um processo contínuo de aprendizado e de confiança em Jesus, mesmo quando não entendemos completamente o caminho à frente ou a plenitude da sua revelação. E isso aqui é para qualquer pessoa no reino de Deus. Pastor presidente, pastor auxiliar como eu sou, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, irmã de mesa de oração, enfim, missionário, quem quer que seja. Quem tem dom espiritual, quem é batizado com o Espírito Santo, quem tem dom espiritual, pode ser quem for, quem prega, quem canta, todo mundo. O discipulado é um processo contínuo de aprendizado. Nós sempre seremos discípulos, sempre somos aluno. Nunca passamos, completamos tudo. Enquanto estamos aqui nessa terra, estamos aqui para aprender. 3. O engano de Judas Iscariotes. Então nós falamos de incertezas, de dúvidas, mas agora vamos falar de um engano. Engano é a deturpação da verdade. Se você prestou atenção, vários termos aqui, palavras, eu estou dando a definição. O que é um engano? Engano é a deturpação da verdade, seja por influência maligna, por falsos ensinamentos, ou pela própria natureza pecaminosa. Uma das fraquezas de Judas, ele adorava dinheiro, gostava muito de dinheiro. Pegar o dinheiro que não era dele, que leva a crer em mentiras e a se afastar da verdadeira fé e da retidão. Judas Iscariotes andava com Jesus, mas preste atenção. Em João 13 é revelado que o nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João 13, 21 e 22. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar seus ensinamentos e, por isso, não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e o vendeu por 30 moedas de prata. João 13, 25 a 27. Uma coisa que eu preciso aqui colocar é que Deus não trouxe Judas à existência para trair Jesus. Judas se colocou na posição daquele que iria trair. Sabia que alguém ia trair e Judas assume o papel. Ele quis pegar o papel para ele. O papel é meu, mas foi uma escolha dele. Então não foi Deus quem determinou. Nós não cremos em fatalismo. Se tem alguém por aí que crê em fatalismo, não, Judas já nasceu com esse propósito, ele ia trair Jesus. Isso é alguém dizendo, eu não creio assim, não vejo assim, nossa base doutrinária, tá? Nosso entendimento, na maior parte, né, também não vê assim. Então, Judas foi lá e assumiu o papel. Alguém ia trair e Judas quis. Eu quero o papel. Pegou o papel. Por quê? Porque ele deixou se influenciar pela sua natureza pecaminosa e agora Satanás entrou no seu ser porque ele deu lugar ao diabo. Traição é o ato de quebrar a lealdade. Confiança ou compromisso, seja contra Deus, contra o próximo, muitas vezes envolvendo engano ou entrega de alguém a seus inimigos. Foi o que Judas fez. Reflete uma profunda infidelidade e deslealdade. No contexto da última ceia, a refeição da Páscoa tinha um significado profundo para os judeus, que era a Páscoa e foi transformado na ceia. Jesus ali instituiu a ceia, tá? Então, isso tinha um significado profundo para os judeus, relembrando a libertação do Egito. Compartilhar o pão era um ato de comunhão e amizade entre os judeus, no costume oriental. O fato de Jesus dar um bocado de pão molhado a Judas era, dentro da cultura da época, um sinal de honra e de intimidade. A traição de Judas, portanto, torna-se ainda mais chocante e dolorosa, pois ocorre dentro desse contexto de proximidade e partilha. Quando Judas comeu o bocado, Satanás entrou nele. Isso mostra que, a partir dali, Judas decidiu de vez trair Jesus e se deixou dominar pelo maligno. Então, isso mostra o seguinte: ele teve a sua última oportunidade. Mas ele já estava decidido, determinado. Por quê? Porque o seu desejo, a sua natureza pecaminosa era inclinada para o erro e Satanás aproveitou a fragilidade dele. E como ele não combateu isso através de crer, da sua fé, porque é através da fé que você vai combatendo isso, usando a própria palavra de Deus. Ele usaria os ensinamentos de Jesus, mas isso não entrou no coração dele e ele preferiu entregar
Jesus, trair Jesus. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. Ele conviveu com Jesus todos aqueles anos, mas ele esperava de Jesus outra coisa. A visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão humana. Essa era a visão de Judas. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Judas queria uma coisa, Jesus iria fazer outra. Este ponto nos chama a examinar nossos corações, evitando qualquer raiz de traição ou engano. Devemos honrar os servos de Deus, reconhecer a dor que o pecado causa a Jesus, porque nós entristecemos o Senhor quando pecamos, e vigiar contra o mal. Que aprendendo com os discípulos, busquemos sempre a verdade e a direção do Senhor. Sinopse do tópico 2. As dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Então nós temos que ter cuidado com dúvidas, com incerteza e até com engano, porque podemos ceder ao engano e viver no engano. E depois que começamos a viver no engano, se não houver arrependimento, não tem mais jeito. Então, enquanto há vida, há esperança. Bom, o que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. Primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em 2 modelos, o plano Plus e o plano básico. Tanto o plano Plus como o plano básico, você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os 2 planos, você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito, modificar. É muito melhor, nesse caso, você adquirir o plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em assine agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá 1 ou 2 aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição, nesse caso. Aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Então tem aí pra você aí, tá bom? Tá aí pra você o plano
da EBD Comentado Online Adultos. Você pode clicar no link que está na descrição ou no comentário afixado para que você possa adquirir. E eu tenho um aviso. Você, tá? Deixa eu colocar até aqui a tela para você, tá? Você que é assinante, desculpe, você que é assinante pelo Seja Membro, tô colocando aqui o mouse só para mostrar para você aqui, ó, por esse botãozinho aqui, ó, Seja Membro. Você que assinou, tem gente que está comigo há mais de 3 anos assinando por aqui, pelo Seja Membro do canal, e pega o material pela aba Comunidade. Eu quero avisar vocês, por favor, que vocês possam cancelar o plano de vocês e ir no link que está na descrição, no comentário afixado, clicar e assinar pela outra plataforma. E aí talvez você diga, pastor, por que o senhor vai fazer isso? Porque simplesmente a plataforma aqui, ela simplesmente não deixa reajustar valores. Então, não existe outra forma a não ser excluir o plano e criar um outro plano, e nem sempre tem um valor adequado, porque o valor não é personalizável. Então, para acabar com essa história, já que a outra plataforma onde a maior parte está é personalizável, não tem nenhum problema em relação a isso, eu estou acabando com os planos por aqui, pelo Seja Membro. Então eu quero pedir a você encarecidamente, eu agradeço a todos vocês que me acompanham, tem gente que me acompanha há uns 3 anos, ele é assinante, seja aí do Semeando, né, no meu Ministério de Ensino, o Semeando 1 ou Semeando 2, mesmo um ou outro. Você, por favor, cancele, clique no link que está na descrição aqui desse vídeo, procure o plano que melhor te agrada, o valor que melhor está dentro do seu orçamento e assine, porque em breve eu vou deixar até o final do trimestre, em breve eu vou cancelar o plano mesmo. Aí você vai dizer assim, pastor, mas se eu cancelar, o que vai acontecer? A plataforma vai ressarcir você pelo tempo que você não usou. Isso aí é uma coisa que vai acontecer, porque a assinatura aqui pelo YouTube é só mensal. Então ela vai fazer o ressarcimento. Não tem problema, a gente vai perder esse valor, mas eu quero acertar isso aí, porque isso está de uma forma insustentável. Eu peço perdão a vocês, a culpa não é minha. No início, para ajudar, eu criei a opção dessa outra plataforma, tá bom? Porque na época não tinha Pix, não tinha boleto, aqui na plataforma não tinha isso, eu fui para outra. Só que agora eu não posso reajustar o valor aqui. Então, os planos têm 3 anos sem poder ser reajustado, e vocês vão concordar comigo. Está aumentando tudo há muito tempo e eu não posso reajustar. Então eu vou cancelar o plano. Então eu estou pedindo a vocês, cancele o plano antes que eu cancele. Porque quando eu cancelar não tem mais jeito. Você também vai ser restituído de qualquer maneira. Se você ficar esperando eu cancelar, vai ser. Só que você vai precisar reassinar o plano pelo link na plataforma, pelo link na descrição e também pelo comentário afixado. O meu agradecimento à sua compreensão sobre isso. Último tópico. Caminho, verdade e vida. Aqui nós vamos explicar o que é caminho, o que é verdade, o que é vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. 1. Eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Nós tivemos tivemos uma lição que falou sobre isso de forma bem definida, então nós não vamos repetir assim aqui. Assim, quando o nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Não há. Tem aí alguém que diz todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira, porque a palavra de Deus diz que Jesus é o caminho. Tá? Ninguém pode chegar a Deus senão mediante ao seu Filho. Isso porque Deus é que criou o acesso. Então ele fez o acesso do jeito dele. O problema é que nós, homens, queremos fazer o nosso acesso. Nós não aceitamos o acesso de Deus, nós queremos o nosso. E Deus diz, eu não aceito de vocês, porque eu sou Deus. Então nós não podemos mandar em Deus. Ou nós entramos pelo caminho que ele estabeleceu, ou nós não entramos. Eu acho melhor a gente entrar. O pronome eu, presente nesta expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aquele que se encontram nas trevas. Lucas 1,79. Por meio de sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo caminho para nos guiar até Deus. Está em Hebreus 10, 19 e 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Está em 1 Timóteo 2, 5. Jesus é o caminho para o céu. Não apenas o mestre como Moisés, mas a própria porta e
estrada que conduz a Deus. Ele reabriu o acesso à árvore da vida, fechado pela queda, e por seu sangue temos livre entrada na presença divina. Olha o que diz o texto em Gênesis 3:24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins no oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida, porque se o homem vai lá e come da árvore da vida, ele ia viver eternamente no pecado. Então Deus não deixa o homem ter acesso à árvore da vida. Só que Jesus abre oportunidade de novo para a vida eterna. Hebreus 10, 19, 21 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Lembra que eu falei que quando Adão e Eva pecaram, eles continuaram na jornada, e quando veio Cristo, agora nós estamos retornando para estarmos de novo, de acordo com o propósito original de Deus? Então o caminho foi aberto. Ou seja, o Senhor teve que fechar o caminho ali dentro do Éden para o homem não tocar na árvore da vida, mas em Jesus nós temos direito à vida e vida com abundância, vida eterna. Como caminho, Jesus é o caminho de Deus para o ser humano. Todas as bênçãos divinas descem do Pai por meio do Filho. E o caminho do ser humano para com Deus. Então, Jesus é o único caminho. 2. Eu sou a verdade. Jesus não é apenas a parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim, sendo a verdade absoluta, imutável e incondicional, encontra-se plenamente expressa em Cristo. O grande problema é que o ser humano, ele não aceita essa questão de verdade absoluta, na sua maioria, na maioria das vezes. O ser humano natural, o homem natural, ele não vai aceitar. Ele tem a sua própria verdade. Então, quando ele ouve dizer que a palavra de Deus é a verdade, que Cristo é a verdade que liberta, ele não aceita. Por quê? Porque ele tem a sua própria verdade, uma verdade relativa. Para um, aquilo é uma verdade. Para o outro, é outra verdade. Só que a verdade que nós cremos é a verdade da palavra de Deus, que é imutável. Que o ser humano não aceita. Só que para ele poder ter vida eterna e estar com Deus, ter comunhão com Deus eternamente, ele precisa aceitar a verdade de Deus, não a verdade dele. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. O mundo vive de verdades relativas. A palavra é a verdade absoluta. É por isso que nós temos que guardar a palavra de Deus no nosso coração, no sentido de praticá-la diariamente. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação, redentora, que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João 14, 7. Então, a verdade na minha boca é verdade quando ela está baseada na palavra. Se ela não estiver baseada na palavra, ela não é a verdade. Se ela for contra a palavra, vamos dizer assim, ela não é a verdade. Então eu tenho que ter cuidado. O que eu falo tem amparo na palavra? Se o que eu falo não tiver amparo na palavra, eu não estou falando a verdade. Ou seja, eu estou indo por outro caminho. Jesus é a verdade e mostra que realmente significa servir a Deus de verdade. Então, ele é a verdade e mostra o que é servir a Deus de verdade. Sem ele, mesmo a sabedoria humana mais elevada permanece nas trevas sem acesso à luz divina. Muitos homens se impressionam com pessoas muito inteligentes. E existem pessoas muito inteligentes, é verdade. Mas isso não dá a ele direito de salvação. Como a verdade absoluta, ele é a realidade última que se destaca em contraste com as sombras de engano e erro que vieram antes dele. Nós estudamos sobre isso. Quando estudamos a lição de Jesus, o bom pastor, Jesus disse que os que vieram antes dele eram ladrões e salteadores. Ele não estava falando daqueles que vieram legitimamente, mas dos religiosos e de outros no Antigo Testamento que tomaram posições e fizeram coisas que não eram para fazer. Jesus se opõe diretamente à mentira, sendo a fonte segura e fiel da revelação redentora de Deus. Deus é contra a mentira. Por meio dele, somos libertos do pecado e santificados, alcançando a plena comunhão com o Pai. Então, recebemos libertação, culpa do pecado, poder do pecado e, no futuro, a presença do pecado. Então, nós passamos por um processo.
Nós não somos mais escravos do pecado, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Já vou falar desse texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas uma vez que Deus troca a minha posição e eu recebo o direito de vida eterna, eu estou aqui agora. Eu tenho que me comportar como um cristão, como um filho de Deus, como um cidadão do reino de Deus. E é por isso que eu preciso seguir no processo de santificação. E o processo de santificação é o processo de transformação da minha vida, aonde a natureza pecaminosa, que é contrária às coisas de Deus, ela é mortificada e a parte espiritual fica em evidência. É isso. O meu comportamento é dirigido pelo Espírito. João 8, 31, 32 e 36, olha o que diz. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: vocês creram em mim? Então olha o que ele diz. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Não é só crer inicialmente e depois abandonar. Não é só estar dentro do templo, pertencendo a uma igreja, estando no hall de membro, estar cadastrado na secretaria da igreja. Não! Tem que estar realmente aqui, permanecendo na palavra, obedecendo a palavra, vivendo a palavra. Discípulo verdadeiro vive a palavra, obedece a palavra. 32. E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. A palavra de Deus também é a verdade. Jesus é a palavra encarnada. E nós temos a palavra escrita, que fala sobre ele. É o plano da salvação, começando em Gênesis e terminando em Apocalipse. 32, 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, quem é o Filho do Homem? Jesus. Verdadeiramente sereis livres. João 8,34 diz que todo que comete pecado é escravo do pecado, ou servo do pecado em outras versões. Então, quando eu e você aceitamos Jesus, mudou o senhorio. Nós antes éramos escravos do pecado, agora somos servos de Jesus. Então, nós temos um Senhor, tínhamos o pecado como Senhor e agora temos Cristo como Senhor, com uma diferença. Servimos ao Senhor por amor e por gratidão, mas servimos e temos que obedecê-lo. 3. Eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física apenas, não é disso que está falando, ou ao sopro vital, mas a vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João 19:30. Olha o que diz. E quando Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Com a expressão está consumado, Jesus declara que sua missão redentora foi plenamente cumprida, vencendo o pecado, a morte, por meio do sacrifício na cruz. Isso foi o que ele quis dizer, vou preparar lugar. O preparar lugar é o estar consumado. Acabou. Já está pronto o lugar. Então Jesus não está lá no céu construindo casas, lugares espirituais para estarmos, como alguns pensam. Não é isso não. Já foi. Já está consumado. Já está preparado. O lugar já está pronto. Agora falta ele voltar. Enquanto ele não volta, eu vou vivendo aqui, você vai vivendo aí, vai vigiando, vai no processo de santificação até a volta dele ou até partirmos com ele. Essa palavra revela a completude do plano divino de salvação, confirmando que por sua obra a reconciliação entre Deus e o homem foi definitivamente estabelecida. Não há reconciliação a não ser por Jesus. Por isso ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João 3,16, 6,33, 10,28, 11,25. Ele é a própria vida, mas ele também doa a vida. Ou seja, quem se une a ele recebe vida. Lembra do batismo nas águas? O batismo é uma representação, é uma figura, de representação do que aconteceu quando eu e você aceitamos Jesus. Nós morremos para o velho homem e nascemos para o novo homem. Temos ainda a velha natureza? Temos, mas quem deve dominar a nossa vida agora é a nova natureza. Então, no batismo, quando eu entro nas águas, eu estou ali de forma figurada, representando que eu estou morrendo com Cristo. Mas Cristo não só morreu, Cristo ressuscitou. Então, Cristo, ao ressuscitar, eu, quando levanto das águas, eu estou ali também participando da ressurreição de Cristo. Ainda não tenho um corpo glorificado, mas vou ter esse corpo glorificado. Mas já tenho o direito desse corpo glorificado, se eu perseverar até o fim e não abrir mão da minha fé. Você entendeu isso? Isso é vida.
Por isso que ele disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Ninguém pode tirar essa vida de nós. Guarda isso aqui. Ninguém, a não ser abrir-nos mão da nossa fé. O diabo, os demônios, as pessoas não podem tirar essa vida. Ah, mas alguém foi lá e tirou a vida do outro. Tirou a vida física, mas não tirou a vida eterna da pessoa se ela partiu com Cristo. É isso que você precisa e eu entender. Assim, a vida em Cristo é uma nova qualidade de existência marcada pela comunhão contínua com Deus, que transforma e sustenta o crente para além da morte física. Romanos 6, 22 e 23, só para fazer aqui, mostrar. Mas agora, libertados do pecado, não somos mais escravos, não podemos viver como escravos, e feitos servos de Deus, olha aí, saiu da escravidão do pecado, de servo do pecado, para servo de Deus, mudou o Senhor. Tende o vosso fruto para a santificação. Onde está isso, pastor? É só ler Efésios 2:10 que fala sobre as boas obras. E por fim, a vida eterna. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Somos salvos pelo que Cristo fez. Porque quando eu aceito Jesus, a minha posição é trocada no tribunal de Deus. Porque está consumado. Foi pago. Então, ao me unir a Cristo, eu não sou mais culpado. Por isso que Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que uma vez que eu estou em Cristo Jesus, a minha posição foi trocada, eu preciso viver à luz dessa nova posição. Então, por isso eu preciso praticar boas obras. Então, eu não faço para ser salvo, eu faço porque sou salvo. É diferente. Porque se eu fizesse para ser salvo, Jesus não precisava morrer. Eu ia fazendo coisas boas e ia me salvando. A salvação não seria vinda por Deus, seria vinda por mim. Ou seja, eu ia fabricar minha salvação, como muitas pessoas acreditam nisso, mas nós não fabricamos salvação. Nós não operamos salvação. Ah, não! Mas tem uma carta de Paulo que fala sobre operar a vossa salvação. Operar é no sentido de viver a vida cristã como deve viver. Mas eu não opero salvação no sentido de produzir. Eu opero no sentido de viver a salvação. Viver como um salvo. Então, eu não vou a templo, eu não oro, eu não jejuo, eu não leio Bíblia, eu não pratico boas obras para ser salvo. Porque a salvação eu já recebi em Jesus. Eu faço isso porque sou salvo. Ah, pastor, mas o senhor falando isso vai fazer com que algumas pessoas digam assim, ah, então eu não preciso viver uma vida diferente porque eu já sou salvo. Ei, a prova de eu ter sido salvo é as novas obras, é as novas atitudes, é a transformação de vida. Se não tem transformação de vida, ou o processo da salvação está parado, estagnado, porque falta o entendimento e essa pessoa entendendo tem que começar, ou nunca houve uma conversão. Nunca houve um novo nascimento. Ou uma coisa ou outra. 23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento de quem vive uma vida no pecado é a morte. E morte aqui não é morte física, não. É morte eterna. É a segunda morte. É estar separado eternamente de Deus. Eternamente. Não é 1 ano, nem 2, nem 3, nem 100. É eterno. Eternidade não tem conta, tá? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é graça, dom gratuito, é a vida eterna. Então, se é dom gratuito, eu não recebo porque oro, eu não recebo porque leio Bíblia, eu não recebo porque vou no templo, eu não recebo porque faço boas obras. Não, é dom gratuito. Por quem? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem garantiu vida eterna para nós foi Jesus. Mas precisamos viver à luz dessa nova posição. Sinopse do tópico 3, o Senhor Jesus é o caminho, a verdade, vida. Conclusão? Vamos refletir? Primeiro, diante das incertezas, a fé em Cristo traz paz. Não deixe com que, diante das incertezas, a sua fé seja abalada. Continue crendo. Se você continuar crendo, se cumprirá o que está em Filipenses capítulo 4. Versículo 7, que diz que a paz de Deus guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Segundo, há uma morada eterna preparada para os salvos. Já está preparado. Quando Jesus gritou, está consumado, já estava resolvido. Terceiro, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro caminho até Deus. É só Cristo. Quarto, conhecer Jesus é conhecer o Pai. Porque Jesus é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Então não tem outro Salvador. Quinto, os crentes são chamados a continuar a missão de Cristo. É por isso que nós temos que levar a palavra de Deus para aqueles que não têm conhecimento de Jesus.
no sentido de viver o que a palavra de Deus ensina. Porque tem gente que fala assim, eu conheço Jesus, eu conheço Deus, eu amo a Deus, eu já creio em Deus desde que eu nasci, eu amo a Deus desde que nasci. É verdade? Amar implica em obedecer, crer implica em obedecer. Se a pessoa diz que ama e diz que crê, mas não obedece, ela está se enganando a si próprio. É a Bíblia que diz. E por último, o amor por Cristo é evidenciado na obediência à sua palavra. É o que eu acabei de falar. Alguém diz, eu amo a Deus. Se não obedece, não ama. É a Bíblia quem diz, tá? Não sou eu, não. É a Bíblia. Então nós... mas a Bíblia diz, mas não é bem isso. Então você não crê na verdade de Deus, você crê na sua verdade. E se você crê na sua verdade, você está perdido. Porque a verdade do homem não tem poder de mudar a sua vida. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 10, 8 de junho de 2025, a promessa do Espírito Santo, dia de Pentecoste. Ainda vamos pegar o capítulo 14 e dar prosseguimento, aonde fala sobre o Consolado. Se você quiser nos convidar, como fez a Assembleia de Deus, Caetés, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro, para poder também estarmos com vocês, seja seminários, aula de escola dominical, congresso, cultos, enfim, todo evento que envolva pregação e ensino, seja para o público que for, pode ficar em paz que nós vamos em nome de Jesus e a minha esposa estará me acompanhando caso esteja convidada para louvar e adorar, e se também não estiver convidada para louvar e adorar, ela está comigo também de qualquer maneira, de um jeito ou de outro ela está comigo, tá? Ou se ela for convidada para louvar e adorar e eu não for convidado, eu estou com ela na maioria das vezes também, então nós estamos sempre juntos, na maioria das vezes eu com ela comigo, dificilmente nós não estamos juntos, tá? Nesse momento, eu quero agradecer a você que ficou até aqui, até o final dessa programação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero lembrar você do curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Link na descrição, comentário fixado e também nos vídeos de recomendação. Também o plano da EBD Comentado Online, lições adultos, também link na descrição, no comentário fixado. Você que é assinante pelo Seja Membro, por favor, cancele a sua assinatura e faça assinatura pelo link na descrição, no comentário fixado, porque em breve vai ser extinto esse plano daí, justamente pelo que eu disse, não tem como fazer reajuste, 3 anos sem reajuste é impossível. Eu também vou deixar como recomendação o vídeo. Quem sou eu? O natural, o carnal ou o espiritual? Compartilhe essa aula de hoje, compartilhe o canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu comentário, envie esse vídeo também, quem sou eu, para alguém, com certeza vidas serão edificadas. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus e Pai, Panar e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma aula. Senhor, aprendemos que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aprendemos que as incertezas podem acontecer, dúvidas, mas não podemos ser dominados por elas de forma nenhuma. A nossa fé precisa estar viva. Senhor, não nos deixa, Senhor, ser enganados ou controlados pelo engano. Toma cada professor, cada professora, cada pregador, cada pregadora, cada, Pai querido, obreiro da Tua casa, cada cantor, cantora, todos que estão fazendo algo na Tua obra. Eu entrego cada um em Tuas mãos. Não deixa que eles venham desistir, desanimar, parar, Senhor. Que o Senhor venha continuar abençoando, dando a Tua vitória, dando a Tua bênção. Que haja uma aula edificante, Senhor, em sala de aula. Que cada professor seja usado como instrumento e cada professora também. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Vídeo de recomendação na próxima tela. Nos vemos no próximo programa. Me perdoe pela falta do hino da harpa no programa de hoje, mas... espero em Deus que isso não aconteça mais e que possamos aí continuar com a programação. Ore por mim, pela menina princesa, minha esposa, família de modo geral, nós precisamos muito de oração. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos e esperamos a volta do Senhor, e todos digam amém!